Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando a respeito da nossa vida em Cristo, da nossa identidade em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, sobre a piedade. Aqueles que estão em Cristo, eles vivem uma vida piedosa. 1 Pedro, segunda carta de Pedro, na verdade, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, nos falam sobre a prática de virtudes cristãs. Uma delas é a piedade, e é ela que traz proveito e lucro para a vida cristã. Diz assim no versículo 3: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Nós temos também um outro texto que fala sobre o exercício da piedade, que está lá em 2 Timóteo, que nós vamos ler também. Vamos ler 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, que falam então da importância dos homens de Deus terem então uma vida piedosa. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharam bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé. Então, ele está falando a respeito de viver uma vida piedosa. Nós temos um outro texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 11, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos então contentes. Versículo 11: mas você, homem de Deus, fuja de tudo. Siga a justiça, a piedade, a fé e o amor, a perseverança e também a mansidão. Temos aqui então esses textos preciosos que nos falam a respeito. Nós temos também um outro texto lá em 1 Timóteo 4, versículo 8 e 12, que nos dizem assim: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade ela tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e também daquela que há de vir. Então, aqui nós somos exortados que ninguém deve desprezar por ser jovem, pelo contrário, seja exemplo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Amados, nós então, em Cristo Jesus, somos chamados a viver uma vida de piedade. João Calvino, ele fala que somos de Deus, portanto nós vivamos ou morramos para Ele e por Ele. Somos de Deus. Nós devemos permitir que a sua sabedoria e vontade governe todas as nossas ações para que tenhamos uma vida piedosa.
somos de Deus, em harmonia com tudo isso, que todas as partes da nossa vida se empenhem por Ele, como nosso único alvo legítimo. Então, ele está falando, enaltecendo, então, a piedade que deve existir, deve ser um exercício na vida de todo o cristão. A verdadeira piedade consiste, então, em um sentimento sincero de quem ama Deus como Pai e, ao mesmo tempo em que teme, o reverencia também como Senhor. Aquele que aceita a sua justiça teme ofendê-lo mais do que teme a morte. Calvino, ele escreveu: chamo de piedade aquela reverência unida com o amor de Deus, que o conhecimento dos seus benefícios então produz. Esse amor que nós falamos, essa reverência para com Deus, ela é necessária ao verdadeiro conhecimento do Pai. Então, a piedade envolve toda a nossa vida. Toda a vida dos cristãos deve ser um tipo de prática da piedade. Nós precisamos ter uma vida piedosa como um alvo supremo da nossa vida, como nós já falamos, que nós devemos viver para a glória de Deus. E uma vida piedosa é vivida para a glória de Deus. O alvo da piedade é reconhecer e louvar a Deus, revelar a sua glória, a glória que resplandece dos atributos de Deus. Nessa estrutura do mundo, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, o desejo de glorificar a Deus excede até mesmo o desejo, muitas vezes, por outras coisas, mas o que Deus espera de nós é que a nossa salvação nos leve a viver uma vida verdadeiramente piedosa, sendo amigo de Deus e inimigo do mundo. Fomos criados para que Deus seja glorificado em nós, e os nascidos de novo, eles vão ansiar por viverem esse propósito. Além disso, Deus, quando Ele nos redime, como já vimos, Ele nos adota, Ele também nos santifica como seu povo, e tudo com um único objetivo, para a sua glória. Ele nos liberta da vida ímpia e dos nossos próprios interesses. E como resultado, então, dessa libertação, dessa redenção, o mais profundo interesse do nosso coração é Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, a autoridade, o evangelho e a verdade de Deus. O homem e a mulher que tem um coração piedoso, ele anseia por conhecer mais a Deus e ter mais comunhão com Ele. Mas como nós podemos glorificar a Deus? Deus nos deu uma maneira pelo qual Ele será glorificado em nós, ou seja, a piedade, que consiste na obediência à sua palavra. Aquele que ultrapassa esse limite não honra a Deus, antes desonra. Portanto, a obediência à palavra de Deus nos torna, então, nos dá uma vida com significado, com piedade. E é nela que nós achamos o refúgio, por estarmos em Cristo, encontrarmos o perdão dos nossos pecados em Cristo. Por isso, uma forma ou um meio de nós termos uma vida piedosa é conhecê-lo por meio das Escrituras, é servi-lo com um coração amoroso, é fazer boas obras com gratidão à sua bondade, é exercer a autorrenúncia ao ponto de amar os nossos inimigos. Essa resposta envolve, então, redenção completa, mesmo a sua palavra e também a sua vontade. Esse é o desejo de Deus, que sejamos verdadeiramente piedosos. Contudo, esse desejo só pode ser realizado por meio, então, da nossa união com Cristo, da nossa comunhão com Cristo e da participação dele na nossa vida. Pois fora de Cristo, até a pessoa mais religiosa, ela vai viver para si mesma. Somente em Cristo, os piedosos podem viver como servos do seu Senhor, como soldados fiéis do seu comandante e como filhos obedientes do seu Pai.
A raiz profunda da piedade, ela está então alicerçada na nossa união com Cristo. Portanto, é essa união o ponto de partida para uma vida piedosa. Essa união é possível porque foi Cristo que assumiu a nossa natureza humana, enchendo-a das suas virtudes. A união com Cristo em sua humanidade, ela é então aquela que muda a nossa ética, e nós tomamos então a ética de Deus como prioridade em nossas vidas. Nós não podemos então perder a nossa verdadeira identidade em Cristo. Somente em Cristo nós podemos então viver essa vida em comunhão, em uma vida piedosa, uma comunhão maravilhosa dia a dia. E como disse aqui, é um exercício diário. Ela deve crescer cada vez mais em nossa vida e nos tomar completamente. Que possamos então, amados, por causa de Cristo, da sua natureza, possamos viver uma vida piedosa pela fé, porque é isso que Cristo conquistou para nós. Que o Senhor seja honrado e glorificado por você exercitar diariamente uma vida piedosa, uma vida que glorifica ao Pai. Essa é a vontade do Senhor para nós. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Exercita-te na piedade. Que Deus te abençoe e até amanhã.